Olá, amigos! No capítulo 50 de nossa novela favorita veremos que Bahar impressiona Peril e seus amigos com sua beleza na festa de aniversário. Além disso, Peril manda para Bahar as fotos proibidas de Sirin e Sarp. Da mesma forma, Henry descobre que Arda é seu filho e confronta Seida. O capítulo começa quando Bahar, Enver e Atice estão limpando a casa depois do jantar. Eles falam sobre o quanto têm medo de que Evil conte a Henry sobre seu filho e eles sejam demitidos do refeitório. Então Enver diz a Atice que se esqueceu de avisar que seu vizinho virá com sua esposa visitá-los. Atice pergunta qual é o motivo e Enver, um pouco em dúvida, diz que quer parabenizar Bahar e Sarp. Sirin os ouve do outro lado da porta. Enver explica a Bahar que seu vizinho acredita que ele se casou novamente depois de ficar viúvo e só querer parabenizá-los. Ele pede desculpas a Bahar por ter causado tudo isso e diz que seu vizinho também acha que eles vão ficar lá porque estão reformando a casa. Atice e Bahar começam a rir porque estão nervosos e não conseguem acreditar até onde as coisas chegaram. Bahar vai para o quarto e Sirin entra na cozinha. Ela pede ao pai para conversar um pouco, mas Enver diz que não. Sirin volta para seu quarto sem saber o que fazer, ela está com muita raiva. Poucas horas depois, os moradores de Enver chegam em casa e são recebidos por todos. Sirin também sai de seu quarto e sorridente senta-se na sala. Sarp também sai da sala, cumprimenta seus convidados e senta-se ao lado de Bahar. Eles devem fingir que são casados e têm uma família feliz. O vizinho de Enver diz-lhes que vieram parabenizá-los e desejar-lhes uma vida feliz como casal e como família. Sarp agradece e o vizinho pergunta há quanto tempo o pai das crianças morreu. Enver responde que há 5 anos. Sirin começa a rir e Atice vai até a cozinha trazer o que preparou. Um tempo depois, todos acompanham os vizinhos até a porta e se despedem deles. Ao fechar a porta, Atice diz ao marido que o que aconteceu foi uma pena. Enver manda Sirin ir para o quarto dela e diz a todos que não consegue acreditar que eles mentiram dessa maneira, embora na realidade ela não se importe. Não importa o que aconteça. O resto do mundo pensa que, desde que saibam a verdade como família, Atice só olha para o marido. No dia seguinte, Henry pergunta a Atice se ela sabe como está Seida. Atice responde que se sente um pouco melhor. Então ele caminha em direção a Bahar e avisa que Seida não veio trabalhar hoje, e ela também mandou uma mensagem para Enver dizendo que está doente, mas ele acha que ela está mentindo. Bahar diz a ela que pode tentar vê-la amanhã, mas é aniversário de Ali e Omer e você não sabe se deve comparecer, pois os filhos deles realmente querem ir. Atice diz a ele que parece que Evil não contou nada a Henry, já que ele está agindo normalmente. Bahar diz que Evil não tem motivos para fazer isso, já que agora tem o dinheiro que procurava. Atice responde que eles não saberão o que acontecerá quando o dinheiro acabar. Ao mesmo tempo, na mansão de Sua, ele e Peril estão na sala e Sua pergunta com raiva à filha porque ela pensou em convidar Bahar e Sarp para o aniversário de seus netos. Você não pensou no que eles vão contar às pessoas? Peril diz que eles podem contar a todos que tiveram problemas no casamento e agora estão morando separados. Isso é uma coisa normal. Sua pergunta se parece normal que Sarp morra com sua ex-mulher. Peril se levanta e deixa claro ao pai que Bahar é mãe de Nizam e Doruk, também filhos de Sarp, e ela não tem medo deles. É o aniversário de Ali e Omer. Bahar está preparando a filha que está muito animada e diz que quer que a mãe também fique muito bonita e bem maquiada. Atice diz a Bahar que gostaria de poder lhe dar um vestido bonito, mas ela não tem como. Ocorre a Nizam que sua mãe poderia usar um dos vestidos de sua tia Sirin, então ele sai correndo e pede a Sirin que empreste um de seus vestidos para sua mãe. Sirin responde que não são do mesmo tamanho, mas Enver concorda com a neta e lhe dá permissão para entrar no quarto de Sirin e escolher o vestido que deseja para a mãe. Enquanto isso, Peril organiza a festa com alguns amigos e avisa que Alp virá para a festa com a ex-mulher e os filhos. Seus amigos ficam confusos e perguntam por que ela não lhes contou tal coisa e se aquela mulher é mais bonita que ela. Peril responde que ela é apenas uma mulher normal e ela os convidou porque quer que todos os irmãos tenham um bom relacionamento. Ela explica que os dois decidiram se separar e que Alp não tem relacionamento com a ex-mulher. Seus amigos olham para ela incrédulos. Poucos minutos depois, Sarp, Bahar e as crianças chegam de táxi à mansão de Sua onde acontece a festa. Sarp e as crianças saem do carro e se viram para ver Bahar que está muito linda com um lindo vestido e muito bem maquiada e com o cabelo penteado.
Os quatro entram na mansão e Sarp pede para Bahar continuar com as crianças enquanto ele conversa com Munir. Dentro da mansão, a amiga de Peril conta que está morrendo de vontade de ver a ex-mulher de Alp. Peril repete que ela é uma mulher comum. De repente, Bahar entra na festa com Doruk e todos olham para ela. Doruk corre até Peril, cumprimenta-a e dá-lhe um presente para os filhos. Peril fica tão surpreso quanto todos ao ver Bahar e leva Doruk até as outras crianças. Então Sarp entra com Nizam, que também cumprimenta Peril, e junto com seu pai vão brincar com seus irmãos. Peril percebe como seus convidados conversam enquanto vêem Bahar, sem entender o que está acontecendo. Sua percebe que a filha está triste e a chama para ficar ao seu lado. Bahar diz a Sarp que ela realmente se sente muito desconfortável naquele vestido e naquele lugar. Sarp pede que ele se concentre na felicidade das crianças. Bahar diz que é verdade, mas ela ainda se sente estranha. Todo mundo está olhando para ela e ela não gosta disso. Sarp, sorrindo, diz a ele que eles certamente estão morrendo de vontade de saber quem é aquela linda mulher. Um dos amigos de Peril se aproxima deles e os cumprimenta, mas Bahar prefere ir onde estão seus filhos. Peril entra novamente na festa e ouve como suas amigas dizem que não conseguem acreditar que Peril chamou Bahar de mulher comum. Parece que ela tem problemas de visão porque é uma mulher muito bonita e com certeza Alp voltou com ela. Deve ser esse o motivo porque Peril desapareceu há muito tempo e eles não a culpam. Porque Alp não para de olhar para Bahar e eles juram que nunca testemunharam Alp olhando para a amiga daquele jeito. Peril está tão zangada e cheia de raiva que olha para o telefone, pega-o e corre para a varanda. Ela quer enviar as fotos que tem de Sarp e Sirin. Sua tenta impedi-la, mas Peril consegue enviar as fotos e avisa ao pai que é tarde demais. Essas fotos estão no celular de Bahar agora. Sua entra na festa e vê que Bahar ainda não checou seu telefone. Ele se aproxima de Munir e conta o que Peril acabou de fazer. Então ele ordena que ele encontre o telefone de Bahar e apague as fotos. Munir pergunta por que eles queriam fazer isso e sua responde que está interessado em que Sarp e Bahar sejam felizes. Se sim, então eles podem fugir do caminho de Peril, mas se virem aquelas fotos isso não vai acontecer. Munir pede que Sarp se aproxime e informa o que está acontecendo. Todos saem para o pátio para continuar curtindo a festa. Bahar leva Doruk para trocar de roupa, mas Sarp os impede e pede a Bahar seu celular para discar para o dele, pois ele não consegue encontrá-lo. Doruk avisa ao pai que seu telefone está na mesa ao lado de Munir e o leva embora. Esse plano não deu certo. Sarp leva seu filho para trocar de roupa enquanto Munir fica de olho em Bahar. Yvil visita Henry em seu apartamento. Os dois sentam na sala e ela avisa que precisa conversar com ele sobre algo urgente. Ela não vai mais morar na casa de Atice, nem precisa de ajuda com dinheiro. É apenas um aviso para que você não continue pagando o aluguel do quarto. Henry pergunta o que aconteceu, pois ela achava que estava feliz ali. Yvil responde que Atice não a quer em sua casa porque ela ouviu um segredo em uma conversa privada. Henry pergunta se sua intenção agora é contar esse segredo a ele. Yvil diz a ele que na verdade tem a ver com ele e ele acha que já sabe o que vai dizer. Henry se recusa a ouvi-la, pega suas coisas e sai correndo de casa. Yvil o persegue, mas Henry entra no carro e vai embora. Ele se lembra de quando, na cidade, um dos vizinhos da mãe de Seida lhes contou que o filho de Seida estava no hospital com a avó. Ele então se lembra de quando Seida, chorando, disse a ele que não tinha escolha a não ser esconder o filho. Henry fica com raiva e continua dirigindo. Ao mesmo tempo, Seida olha as fotos do filho no telefone e recebe uma ligação. Ao atender, Seida pede que aquela pessoa a ajude a voltar a trabalhar na boate. Então ela desliga e derrama algumas lágrimas. Henry se defende no porto, desce do carro e, muito confuso, tenta respirar e pensar. Por outro lado, na festa de aniversário de Ali e Omer, Sua se aproxima de Bahar e diz que gostaria de se desculpar por seu comportamento em todas as situações que vivenciaram. Ele também agradece por ter ajudado Peril no dia em que ele tentou tirar sua vida. Bahar avisa que ele está bem e um dos funcionários traz um prato de comida para ele. Sua pede a Bahar que se sente e pendure sua bolsa atrás da cadeira. Bahar o faz e agradece. Sua vai até Munir e diz que agora que ela está distraída, ela deveria atender o telefone. Munir chega lentamente atrás da cadeira onde Bahar está e abre a bolsa sem que ela perceba, mas de repente Doruk retorna para Sarp e corre para sua mãe.
Munir deve fechar a sacola novamente e sai balançando a cabeça para Sarp, barrar com a sacola Doruk dentro da sacola e deixando-a agora ao seu lado impossível de alcançar. Enver abre a porta para Henry que o cumprimenta e pergunta se pode falar a sós com Atice. Enver pensa e responde que sim. Sirin sai do banheiro e também cumprimenta Henry que caminha em direção ao pátio e se aproxima de Atice. Enver diz a Sirin que espera que por causa dele Henry não tenha vindo se despedir de sua mãe e irmã do refeitório. Sirin se aproxima da porta para espiando a conversa. Henry cumprimenta Atice e diz que quer lhe perguntar algo. Embora ela ache que já sabe do que se trata, Atice fica nervosa e os dois se sentam. Henry pergunta diretamente se o filho de Seida também é seu filho. Atice responde que sim, mas Seida nunca o mencionou como pai de Arda. Henry pergunta se o plano de Seida é que eles se casem ou que ele lhe dê dinheiro. Atice diz que percebe que ele não conhece bem Seida. Ela nunca quis que ele descobrisse. Enver entra no pátio e conta que ouviu o que Henry acabou de dizer. Então ela pede para ele sair de casa agora mesmo ou a amizade que eles têm pode acabar, já que ela não pode permitir que alguém se expresse eles mesmos gostam de Seida. Não importa o que aconteça. Se quiser saber mais sobre o assunto, terá que ir diretamente falar com ela. Henry se levanta e caminha em direção à saída da casa, mas Sirin está na sala e antes de sair ela o parabeniza por ter se tornado pai. Henry diz a ele que isso não vai mudar nada entre eles, mas Sirin diz que seria melhor ele pensar no filho agora e que eles abandonassem o relacionamento por enquanto. Henry promete que vai resolver o problema, mas Sirin avisa que ela não vai fingir que é madrasta do filho de Seida. Isso nunca vai acontecer. Henry garante que vai se arrepender da decisão e sai de casa. Atice e Enver entram na sala e Enver diz a Sirin que a culpa é dele por causar todo esse grande problema. Atice diz a ele que Henry iria descobrir de uma forma ou de outra. Sirin diz a eles que o que ela fez foi um favor porque ela se preocupa com a saúde do filho de Seida. Enver não acredita que sua filha se preocupe com ninguém, muito menos com Arda. O homem chateado deixa claro para Sirin que isso é algo que acaba de mudar a vida de Henry para sempre e ninguém tem o direito de encarar isso levianamente. Sirin não se importa com o que o pai está dizendo. Ela diz à mãe que Henry com certeza está indo agora para a casa de Seida exigir uma explicação. Atice sabe que ela tem razão e pega o telefone para ligar para Seida, mas Sirin avisa intervir, pois tem que conversar e encontrar uma solução. Sirin vai para seu quarto e Atice se senta ao lado de Enver que trabalha em sua máquina de costura. Ele pergunta por que ela está tão brava. Atice responde que Sirin realmente não se importa com o que acontece com Henry. Enver pergunta se é verdade que sua filha nunca se interessou por ele. Parece que ela os enganou, alegando que ela amava ele. Atice diz que o que mais teme é que Sirin pense em se envolver novamente com Sarp. Se assim fosse, destruiria completamente a família. Enver promete que não vai deixar isso acontecer e está muito preocupado. Bahar coloca os filhos dos casacos e eles se preparam para ir embora, já que a festa acabou. Sarp se aproxima de Peril e diz a ela que achava que ela não queria mais machucá-los, mas aparentemente ela é na verdade uma mulher má. Ela nunca o perdoará por ter enviado aquelas fotografias para Bahar. Sarp com raiva diz a ela que nunca a amou nem um pouco. Ele tentou, mas era impossível e agora menos ainda sabendo que ela é uma pessoa tão egoísta e má. Peril fica sem palavras e Sarp se afasta dela. Bahar e os filhos se despedem de Ali. Homer e Peril e avisam que também são convidados para sua casa quando quiserem. Peril tenta sorrir e se despede deles. Aí ela entra em casa furiosa. Sarp, Bahar e as crianças pegam um táxi de volta para casa e Doruk diz que gostaria que eles também trouxessem tudo que ela gostou hoje para sua festa. Ela quer porque sua tia Sirin. Ela disse a ela que o pai dela ele tem muito dinheiro. Bahar pede que ele não diga essas coisas e Sarp permanece em silêncio. Enver recebe uma grande quantidade de tecido para trabalhar na grande encomenda de camisas que recebeu de um conhecido de Arif. Atice diz que gostaria de ajudá-lo, mas não teria tempo de limpar a casa ou fazer as empanadas. Enver diz a ele que Sirin pode ajudar, fazer uma camisa não é complicado e pelo menos ela poderia ajudá-lo cortando o tecido. Enver olha para Atice e também diz que ela está pensando e agora sabe muito bem o que fazer com o dinheiro que Sirin tem no banco. Nesse momento, Bahar e sua família chegam em casa, todos os acolhem e ela pede aos filhos que vão trocar de roupa. Sarp fica olhando para a bolsa de Bahar e pede que ela converse um pouco. Bahar diz que está tudo bem, mas primeiro ela irá para o quarto para ficar um pouco mais confortável.
Sarp entra na cozinha onde também está Sirin, não hesita em contar a ela o que está acontecendo, que Peril enviou as fotos de onde estão os dois e Bahar não demorará muito para vê-las. Se isso acontecer, ele jura que não pensará duas vezes antes de matá-la. Sirin diz que a culpa não é dele, mas de Peril. Sarp pega o braço dela e diz com raiva que foi ela quem tirou aquelas fotos, então a culpa é dela. Ele diz que vai contar a Bahar que foi ela quem tirou e quando ele voltar não quer vê-la lá. Sirin sorrindo pede que ela não se preocupe, pois você não perderá o show por nenhum motivo. Bahar sai do quarto e avisa a todos que não consegue encontrar seu telefone, talvez o tenha deixado no táxi. Ati se liga, mas não obtém resposta. Sarp liga para Peril e pergunta se alguém encontrou o celular de Bahar em sua casa. Peril diz que não e desliga. Vemos que o telefone de Bahar está em sua mesa com a chamada de Atice. Bahar pede a Sarp para sair para conversar, já que ele pediu. Bahar e Sarp saem para passear. Ela pergunta qual era o assunto sério que ele queria conversar com ela. Sarp pensa e diz que só queria contar que já encontrou um emprego. Estará na loja onde trabalhou anos atrás. Bahar pergunta por que ele achava que já tinha outro emprego. Sarp confessa que não tem mais e não tem casa, dinheiro ou carro. Esse era o plano de Nezir e a única condição para libertá-los. Sarp conta que decidiu desistir de tudo pela família. Todas as coisas que ele tinha foram devolvidas à sua. Surpreso, Bahar pergunta o que vai acontecer agora. Sarp responde que não pode fazer nada além de começar do zero. Antes ele pensava que o dinheiro era o mais importante, mas agora ele entendeu que existem coisas mais valiosas, coisas que precisam ser cuidadas ou ele pode perdê-las. Bahar olha para ele e o convida para tomar chá em um café próximo. Chegando lá, Bahar diz a Sarp que tem que conversar com ele sobre algo muito importante, tem que avisar aos filhos que eles vão voltar à vida anterior e retomar a rotina que tinham. Sarp pergunta se os três vão partir juntos como se ele não fosse importante. Bahar diz que pode vê-los e visitá-los quando quiser. Além disso, você pode ficar com ele quando tiver um lugar para morar. Ela diz a ele que precisa que os dois digam isso às crianças, para que entendam que concordam e estão apoiando um ao outro. Sarp pede que ele mora onde quiser, exceto no mesmo apartamento onde estavam. Bahar pergunta se ela está dizendo isso por Arif e Sarp responde que sim. Bahar diz que isso não importa mais, é um assunto que está encerrado, porque não há e não haverá mais nada entre ela e Arif. Sarp sorrindo diz a ele que finalmente entendeu que esse homem é um lixo. Bahar com raiva ordena que ela não se refira a ele dessa forma. É um bom nome e se eles terminaram é porque ela não pode ter um relacionamento agora. Ela só quer pensar nos filhos. Ela pergunta a Sarp por que ele está rindo e deixa claro para ele não ter muitas esperanças. Ela havia esquecido como ele era. Ela se levanta e Sarp sorridente vai atrás dela e pergunta se ela esqueceu que ele sempre brincava. Ele cantava muitas músicas para ela. Bahar diz a ele que a única coisa que ele não consegue esquecer é que tem outras obrigações e que é casado. Sarp recebe uma ligação de Peril, que me informa que encontraram o telefone de Bahar e Munir irá atendê-lo. Sarp agradece e desliga. Bahar diz que por enquanto ele tem que pensar em como vai celebrar a cerimônia de circuncisão de Doruk no fim de semana, ver como ele a organiza com sua mãe. Ela também pergunta a Sarp onde ele ficará quando eles voltarem para seu apartamento e Sarp responde que encontrará um lugar. Eles voltam para casa. Seida conhece Arif e pergunta se ele conversou com Bahar. Arif responde um pouco seriamente que sim e o relacionamento deles termina. Eles não serão mais um casal porque aparentemente ela voltou para o marido. Seida pergunta se ela mesma confirmou e Arif responde que ela não disse isso com clareza, mas sabia quando disse que seus filhos e seu bem-estar estavam em primeiro lugar. A única coisa que ela pode deduzir é que decidiu se casar novamente com ele. Seida com raiva pergunta se ele não fará nada a respeito, deixe-o escapar e pronto. Arif responde que sim e continua seu caminho, mas Seida o impede e pede que não se preocupe. Os dois conhecem muito bem Bahar e sabem que ela não voltaria para Sarp. Ela pede que ele permaneça forte e não desista. Eu deveria continuar lutando por ela. Nesse momento, Seida vê Henry chegar em seu carro e pede nervosamente a Arif que não o deixe entrar no prédio e invente qualquer desculpa. Ela corre de volta para seu apartamento. Por outro lado, Ati se aproxima-se do marido e pergunta-lhe o que lhe ia contar sobre o dinheiro que Sirin tem no banco.
Enver diz-lhe que pensava que com esse dinheiro poderiam pagar a Sarp o que lhe devem. Sirin pegou o dinheiro que Sarp enviou para Bahar e a coisa certa a fazer é pagá-lo. Ela tirará esse dinheiro do banco e eles terão uma dívida a menos. Atice diz que Sarp não precisa do dinheiro de qualquer maneira, mas Enver diz a ele que isso não importa e que eles vão pagar de qualquer maneira. Além disso, Sirin deve compreender que o que faz tem consequências. Que está bem. Henry bate na porta do apartamento de Seida e pede que ela abra, pois eles precisam conversar sério. Seida, muito nervosa, não sabe o que fazer enquanto Henry continua batendo na porta com insistência. Ela finalmente decide abri-la e pergunta o que ele precisa. Henry pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo muito urgente. Seida permite que ela entre os dois vão para a sala onde Henry olha várias fotos que Seida tem de Arda. Ele pergunta se há algo que ela queira lhe contar e ela diz que não. Henry decide perguntar diretamente se Arda é seu filho. Ele pede que ela não conte mentiras, pois já conversou com Atice, que confirmou tudo. Seida diz a ele que ele está errado, ela nem sabe quem é o pai de Arda porque já esteve com muitos homens. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!